Na sexta-feira foi assim, cerca de 6 milhões de pessoas a circular nas ruas em Portugal. Números de um estudo mostram que sábado foi mesmo o mais movimentado desde o início do ano, com mais de 4 milhões de pessoas também a desconfinarem. Apesar da descida dos números, um matemático alerta para um novo perigo. Há agora mais casos ativos do que havia no Natal. Desde que arrancou o ano novo, nunca os portugueses tinham desconfinado tanto, com vários picos de milhões a circular nas ruas. Praticamente 6 milhões de pessoas nesta sexta-feira passada em circulação. E no fim de semana tivemos, no sábado, um pouco mais de 4 milhões de pessoas a circular e 4 milhões de pessoas a circular, números redondos, no domingo. O que é que isto significa? Comparando o que é comparável, este sábado acabou por ser o sábado com o maior número de pessoas em circulação em 2021. A consultora PSE analisou a mobilidade dos portugueses. A população, diz Nuno Santos, tem sido exemplar face às normas, mas começa progressivamente a abandonar o confinamento. Seja desde o pico deste confinamento até ao momento atual, seja nos dias úteis, seja nos fins de semana, o que nós vemos é, em média, houve gradualmente um acréscimo de mais 1 milhão de pessoas em média por dia na rua, não é? A circular, exatamente. Os portugueses assistem a várias semanas de diminuição de incidência da pandemia. Mas os especialistas alertam para um perigo. O número de ativos no Natal rondava os 20 e tal mil pessoas a contagiar. Neste momento temos 70 mil. Ou seja, há um perigo enorme no caso de fazermos o desconfinamento destes. Não são todos a contagiar, porque muitos já estarão numa fase mais adiantada da doença e não contagiam, mas o número de pessoas a contagiar é muito significativo, nomeadamente porque há os assintomáticos, e por isso temos que ter um cuidado extremo, ainda durante mais uns dias, e eu diria até à Páscoa. E o que deve, afinal, transmitir esta maior mobilidade aos decisores políticos? O grande desafio agora prende-se em compreender e desenhar um conjunto de regras que nos permitam definir qual é o nível de circulação que nós vamos querer para cada degrau do desconfinamento. A análise de dados da mobilidade é esta, insiste. A ler com atenção por quem decide. Um ano depois do início da pandemia em Portugal, a cultura continua a ser um dos setores que mais tempo esteve parado. O segundo confinamento foi um golpe ainda mais duro para quem vive dos espetáculos. Frederico Gameiro, da Companhia Nacional de Bailado, tenta agora, em casa, manter a forma física e a disciplina de treinos de um bailarino profissional. Ele é um bom exemplo de como o confinamento atinge e prejudica os artistas portugueses. É o primeiro de vários retratos que vamos fazer aqui sobre um ano de pandemia, contados sempre na primeira pessoa. Há quase 2 meses vim cá buscar correio, mas nem entrei. Na verdade, não vejo o palco há algum tempo. Esta situação é dramática para imensas gerações de bailarinos. Neste momento nós somos privados não só da nossa execução física do nosso trabalho, como da nossa criatividade, do nosso ser mais artístico, mais criativo. Não consigo ser criativo, não tenho perspectiva do mundo. É uma sensação muito estranha. E aqui estamos nos camarins, passado 2 meses. Aqui os meus chinelos, exatamente como eu os deixei, a minha toalha, estão aqui as minhas coisas ainda, provavelmente com suor ainda do ensaio. Aquele momento antes de entrar em palco, em que tudo se cala, há um silêncio quase intimidador. Tenho saudades disso, da adrenalina. Tenho saudades de ter um objeto destes. E ele todo é desenhado para nós, percebes? Para o tamanho da nossa mão, para poder girar, para poderes agarrar. Foi sobrevivência. Era a única coisa que eu tinha que se parecesse.
com uma barra não tem muita estabilidade. Nós giramos em várias posições e há posições em que a tua dimensão é mais ampla e aqui... I'm seeing some beautiful things in your houses, some nice friendships and some nice cats or dogs. O teletrabalho é uma coisa que para nós nunca vai fazer sentido. Isto é um complemento, uma ajuda, é um esforço também da companhia de proteger uma geração de bailarinos, que era a minha, que está a acabar. Há companhias que eu sei que estão paradas quase há um ano. Isso é, para um bailarino, se pensares que nós temos 15, 20 anos de carreira, na melhor das hipóteses, é um golpe duro. No futuro, eu acho que a cultura tem um papel enorme a desempenhar no que é a reabilitação social das pessoas, no que é voltar a sonhar, voltar a construir, voltar a pensar. E eu acho que isso é uma coisa que nós temos para oferecer e é nisso que eu me tento focar e não no golpe duro que estou a sofrer fisicamente. Olha, o dono vai ao teatro. Pode ser? Até já. Os autarcas do Alto Minho e da Galiza exigem compensações financeiras pelos danos causados pelo encerramento de fronteiras. Esta manhã voltaram a manifestar-se na ponte de Vila Nova de Cerveira. À quarta manifestação apertaram-se as medidas de segurança. Estamos numa rua da Eurocidade de Cerveira do Minho e não deixam fazermos essa manifestação em conjunto. Portanto, penso que a nossa democracia está um pouco em causa. Os alcaldes galegos ficaram em Tominho. Do lado de Vila Nova de Cerveira, os autarcas exigem compensações económicas. O prejuízo económico está feito e aí reivindicamos compensações, indemnizações, chamem-lhe o que quiserem, para os trabalhadores e para as empresas diretamente prejudicadas por este encerramento. A parte económica é fácil contabilizar, a parte da saúde é que está a ser posta em causa, porque vários doentes que não são doentes Covid não estão a ter o devido acompanhamento e nós, com o encerramento da ponte, não estamos a conseguir ajudar nesse mesmo acompanhamento desses doentes. Aos prejuízos, Fernando Nogueira acrescenta o descontentamento com o novo mapa do Interreg. Reivindicamos que o instrumento de compensação das zonas de fronteira altamente prejudicadas ao longo das décadas, que é o Interreg, é um instrumento financeiro para esse fim, que seja efetivamente aplicado às regiões de fronteira, ou seja, aos NUTS 3 que efetivamente têm fronteira e não como está proposto no documento em discussão, em que todo o país praticamente é fronteira. O protesto decorreu na Ponte da Amizade. Este é o 5º ponto de passagem com mais movimento em toda a fronteira. Das fronteiras do Rio Minho, falta abrir esta. Valença deixa passar os trabalhadores a toda a hora. Monção e Melgaço abrem por períodos durante a manhã e ao fim da tarde. A de Lindoso Ponta Barca está quase a reabrir parcialmente. Castelo de Paiva continua à espera de melhores acessibilidades. O IC35 foi prometido por sucessivos governos depois da queda de Ponte Índice Ribeiro, há 20 anos. Acontece o mesmo com a variante nacional 222, que deveria ligar o concelho a Santa Maria da Feira. Castelo de Paiva, 20 anos. Primeiro andaram a pôr, logo a seguir, pôr isto, pôr aquilo, fazer aquelas pontes, etc. Castelo de Paiva está tudo na mesma, como era antes. Como é que descreveria Castelo de Paiva hoje? Um conselho à espera que o futuro aconteça. Ainda. O único problema disto tudo é que nós falamos em muitos anos, mas os protagonistas são os mesmos. De vez em quando lá estão a tapar mais um remendo, a tapar mais um buraco, mas não resolve a situação. Aquilo está inconcebível passar num país daqueles a socorrer pessoas dentro de uma ambulância, não tem condições. Não dá para fugir. É o caminho obrigatório de Castelo de Paiva a Penafiel. A Nacional 106 não agrada. As reclamações têm décadas.
Nós aqui em Castelo de Paiva estamos numa ilha em relação às estradas. É uma estrada que é para caminhões, é para carros ligeiros. Se apanharmos 2 ou 3 caminhões até chegar ao Hospital de Penafiel, podemos demorar 35, 40, 45 minutos, até 1 hora a chegar ao Hospital de Penafiel. Claro que num havendo trânsito, 25, 30 minutos faz. Mas com o IC35 estamos a falar aqui de uma redução imensa, para metade do tempo de viagem que se gasta, que é muito importante, muitas vezes que pode ser fatal para uma vítima. Tão perto e tão longe do litoral, são menos de 50 os quilómetros que separam Castelo de Paiva do Porto, mas não há maneira da viagem ser mais curta. Se dentro do concelho nasceram novos acessos e uma variante depois da queda da ponte, fora pouco ou nada mudou. A sul, a variante A122, faltam 8 km de ligação de Pé de Uribe a Canedo, a autoestrada. Faltam 8 km. E aqui faltam 14. Do lado norte faltam 14 km, no IC35. Eu não sei, 20 anos, nem que fizessem 1 km por ano, 500 metros por ano, já estava feito, de certeza. Este diploma é de janeiro de 94, 27 anos. O antigo autarca paivense arquivou todos os artigos que iam trazendo ânimo à população. Hoje, estes papéis só trazem desilusão. Os sucessivos governos estão a adiar aquilo que uns prometeram e que falta fazer, porque sem acessibilidades a um concelho não há desenvolvimento. Que o digam os empresários que têm sofrido na pele a dificuldade de competir com outros territórios. Acabamos por ter um custo acrescido por essa questão do transporte, fazer chegar o produto ao cliente final. A expectativa volta a estar em cima da mesa porque a construção do IC35 está incluída no plano de recuperação e resiliência. Tem muito a ver, está documentado, com a capacidade que as populações têm de se colocarem no mapa de forma estratégica, e não o conseguiram nessa compreensão. A população e os seus representantes. A ponte já está feita desde 2004, mas de lá para cá é só a réstia de uma promessa inacabada sobre o Douro. Globos de Ouro sem passadeira vermelha e com a Netflix a vencer. Os vencedores mais à frente no telejornal. A Organização Mundial de Saúde avisa que é irrealista pensar que o novo coronavírus vai ser erradicado este ano, por isso deixa apelos a todos os países para que mantenham medidas para conter a pandemia. O alerta surge no momento em que países como a Dinamarca, a Bulgária ou a Alemanha estão a desconfinar, enquanto Finlândia e Noruega aplicam novas restrições. Marco Trapani nem perdeu tempo na hora de reabrir o cabeleireiro em Dortmund. À meia-noite em ponto voltou a receber clientes depois de 2 meses e meio sem tocar no cabelo. Das ist wie Weihnachten, Silvester, Geburtstag, Ostern, alles auf einen Schlag. Ich darf wieder das tun, wozu ich am meisten Spaß habe, Haare machen. Also besser geht's nicht. Também as manicures estão novamente a tratar unhas na Alemanha e, em alguns estados, reabriram lojas de jardinagem e bricolagem. Com mais de 5 milhões de pessoas vacinadas, entre os governadores, cresce a impaciência pela lentidão do processo, que associam em parte à proibição do uso da vacina da AstraZeneca em pessoas com mais de 65 anos. Also wir müssen jetzt mehr Tempo machen. Im Grunde genommen müsste man AstraZeneca so schnell wie möglich für alle zur Verfügung stellen und nicht erst irgendwo in 4 oder 6 Wochen. O aumento de contágios por Covid-19 levou o governo finlandês a acionar o estado de emergência. Se o Parlamento der luz verde, a restauração terá que fechar entre 8 e 28 de março nas zonas com mais infecções. Tautitilanne on vakava ja paheneva. Siksi hallitus katsoo välttämättömäksi, että vähennämme fyysisiä kontakteja kaikkien käytettävissä olevien ja käyttöön otettavien toimenpiteiden kautta. A República Checa fechou parte das lojas que ainda estavam abertas excepcionalmente e proibiu a circulação entre distritos, depois de uma semana em que foi o país do mundo com mais novas infecções por 100.000 habitantes. A Europa a diferentes velocidades e o mundo ainda longe de acabar com a pandemia. It will be very premature and I think unrealistic to think that we're going to finish with this virus by the end of the year. But I think what we can, if we're smart, finish with is the hospitalizations and the deaths. A OMS apela por isso aos países que mantenham medidas de controle do novo coronavírus,
para não assistirem a novas vagas, mesmo antes do verão. Um grupo armado matou pelo menos 7 pessoas numa aldeia de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Seguiu-se depois um outro ataque contra o posto fronteiriço de Namoto, entre Moçambique e a Tanzânia. Foi o segundo fim de semana consecutivo de ataques nesta zona, onde até agora não havia registro de ações de grupos armados. Estas ações violentas aterrorizam há cerca de 3 anos a província de Cabo Delgado e provocaram mais de 2.000 mortos e 670.000 deslocados. Donald Trump está de regresso, esteve numa conferência da direita norte-americana, voltou a reafirmar que venceu Biden e que se pode recandidatar à presidência em 2024. Declarações numa altura em que 68% dos conservadores querem mesmo Donald Trump recandidato à Casa Branca. Foi a primeira aparição pública desde que deixou a Casa Branca no dia 20 de janeiro. Do you miss me yet? Do you miss me? O Partido Republicano continua a ser o partido Donald Trump. We have the Republican Party. It's going to unite and be stronger than ever before. I am not starting a new party. That was fake news. Em Orlando, Flórida, na CPAC, Conferência de Ação Política Conservadora, o antigo presidente norte-americano piscou o olho a uma recandidatura em 2024. Insinuou que nem sequer foi derrotado nas anteriores presidenciais ganhas por Joe Biden. Actually, as you know, they just lost the White House, but it's one of those things. But who knows? Who knows? I may even decide to beat them for a third time, okay? Voltou a insistir no argumento de fraude eleitoral quando perdeu pelo menos 60 ações nos tribunais. Atacou os 7 republicanos que o consideraram culpado no julgamento do Senado por incitamento à insurreição, o seu segundo impeachment, onde até acabou por ser absolvido. We cannot have leaders who show more passion for condemning their fellow Americans than they have ever shown for standing up to Democrats, the media, and the radicals who want to turn America into a socialist country. Durante hora e meia de discurso, Donald Trump apontou baterias também ao novo presidente Joe Biden. Joe Biden has had the most disastrous first month of any president in modern history. That's true. Donald Trump prometeu ajudar o partido a ganhar as eleições intercalares de 2022. 68% dos conservadores que participaram na conferência responderam numa sondagem que querem que Donald Trump seja o candidato às presidenciais em 2024. Ricardo Guerreiro e João Ricardo Vasconcelos, RTP, Washington. O Braga foi à Madeira derrotar o Nacional por 2-1. Com esta vitória, a equipa de Carlos Carvalhal ultrapassou o Porto. Está